Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa maratona da avaliação cognitiva, aula 2. Eu sou a professora Zilanda Souza, estou acompanhando você nessa semana onde nós estamos estudando um pouquinho mais sobre a avaliação cognitiva. Na aula 1, eu espero que você tenha assistido, nós falamos sobre conhecer a avaliação cognitiva, a sua função, para não superestimar ou subestimar esse processo. Então, a avaliação cognitiva ela tem uma importância e é fundamental que a gente esteja seguro, que sejamos conhecedores da real função dessa ferramenta. Hoje, na aula 2, nós vamos falar sobre a importância dessa avaliação na conclusão de diagnósticos de deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você conhece alguma criança que apresenta os dois diagnósticos? Você conhece algum caso que tenha vindo para você ou que esteja na sua sala de aula, ou que você esteja atendendo no seu consultório de psicopedagogia, que tenha diagnóstico de deficiência intelectual e TDAH? Você convive com casos parecidos com esse? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da avaliação cognitiva na conclusão desse diagnóstico de deficiência intelectual com comorbidade em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é possível, Zilanda? Existe essa possibilidade desses dois transtornos estarem juntos, associados dentro desse desenvolvimento dessa criança? Isso é possível? Bem, gente, é sobre isso que a gente quer falar. E eu quero abordar junto com vocês qual é a contribuição da avaliação cognitiva na construção, na conclusão diagnóstica de casos como esse. Nós vimos na primeira aula que a avaliação cognitiva, por si só, não conclui diagnóstico, mas ela contribui para. Nessa aula, nós vamos ver como a avaliação cognitiva pode reduzir falhas e equívocos nesse diagnóstico de deficiência intelectual e déficit de atenção e hiperatividade, ok? Primeiro, nós vamos compreender o que caracteriza a deficiência intelectual. O primeiro diagnóstico seria deficiência intelectual. E o que caracteriza a deficiência intelectual segundo o manual que normatiza esses transtornos, que classifica e normatiza esses transtornos? Nós vamos ver, eu vou compartilhar com você agora um material, nós vamos ver áreas específicas do desenvolvimento infantil estão prejudicados e apresentam déficits dentro de um quadro de deficiência intelectual. São áreas maiores que compreendem uma série de subhabilidades. Então, a função intelectual se dá prejudicada nos quadros de deficiência intelectual, a função adaptativa também se dá prejudicada, os marcos do neurodesenvolvimento também vão apresentar atrasos desde o início da vida, e vão apresentar atrasos significativos. Essas três áreas, elas formalizam o que nós chamamos de um rebaixamento global, ou seja, com um quadro de rebaixamento no desenvolvimento, tanto na função intelectual, quanto na função adaptativa, quanto nos marcos do neurodesenvolvimento, nós vamos ter aí o que a gente chama de efeito dominó. Todas as outras funções posteriores, inclusive as aprendizagens curriculares, estarão prejudicadas por conta dessa base em prejuízo.
Quando nós falamos de função intelectual, eu não vou detalhar a deficiência intelectual aqui não, tá, gente? Não é o objetivo da aula, mas eu preciso fazer essa introdução para aquilo que eu quero chamar a atenção no final. Quando nós falamos de função intelectual, nós estamos falando da capacidade de raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, capacidade de juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem por experiência, aprender fazendo, aprender espelhando no outro, né? Isso é o que nós vamos chamar de função intelectual. Então, na deficiência intelectual, essas áreas tendem a estar prejudicadas ao longo do desenvolvimento. A função adaptativa é uma outra área que tende também a estar prejudicada. Todas as estruturas que envolvem a vida diária do sujeito e a adaptação dele na sociedade, na cultura, tendem a apresentar traços de rebaixamento, de atrasos no desenvolvimento. Quando nós falamos de funções adaptativas, nós estamos falando de todo o exercício da vida diária. Uso do banheiro, capacidade de higienização, cuidado com o corpo, destreza para se vestir, destreza para se alimentar e promover tudo aquilo que envolve o autocuidado com o corpo e consigo mesmo. Então, nós estamos falando de funções adaptativas. As funções adaptativas, unidas à função intelectual, preparam o indivíduo para lidar com as situações da vida. É nesse momento que ele não se aproxima, por exemplo, de uma sacada sem uma proteção, porque ele sabe que ele pode cair e essa queda pode trazer um prejuízo importante. Então, é uma criança que dá conta de fazer juízo de perigo, juízo de uma necessidade específica de proteção, de autocuidado, né? As funções adaptativas, elas atuam junto com as funções cognitivas. Junto com essas funções, também nós observamos marcos específicos do neurodesenvolvimento, que vai compreender motricidade ampla, motricidade fina, vocabulário receptivo, vocabulário expressivo. Ou seja, as capacidades motoras e as capacidades de linguagem são marcadores extremamente importantes dentro da construção de um diagnóstico de deficiência intelectual, certo? E aí, o que nós vamos encontrar como efeito de consequência? Quando essas três funções, estas três grandes áreas estão prejudicadas de forma considerável, indicando atrasos importantes, há um efeito de consequência. Vai haver um prejuízo considerável no desenvolvimento socioemocional. A capacidade de se desenvolver enquanto ser social, enquanto ser que interage, que faz uso efetivo da comunicação, que utiliza da sua função intelectual dentro de uma interação, vai se dar prejudicada. Então, nós agora temos 4 grandes áreas prejudicadas na deficiência intelectual. O que acontece? Como é que se investiga isso de uma forma efetiva? Uma entrevista com uma família é suficiente para levantar atrasos nessas 4 grandes áreas? Não. Os estudiosos do neurodesenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, vão apontar que o problema da entrevista, principalmente quando se quer recuperar informações do nascimento até o momento atual que a criança está vivendo, é que nós podemos encontrar 2 grandes desafios. Primeiro, a memória dos pais. Quanto mais velha é a criança, mais dificuldade os pais terão de recapitular essas memórias para preencher a entrevista, certo? Outro grande desafio é o conceito da normalidade
que permeia o senso comum. Então, muitas vezes, os pais têm um conceito de normalidade que é do senso comum, mas não corresponde aos marcadores estabelecidos pelos institutos e associações que envolvem o desenvolvimento da infância. Certo? Então, nós podemos encontrar pais que vão dizer assim, olha, meu filho falou na idade certa. Eu não lembro muito bem quando foi que ele falou, não, mas foi tudo na idade certa. Né? Vocês talvez vão se lembrar, o pessoal que trabalha no consultório, né, de expressões, de exemplos dessa forma, mas foi tudo na idade certa, deu tudo certo. Essa idade certa, foi tudo dentro do normal, muitas vezes ela vem de um conhecimento cultural, de comparação de crianças da vizinhança, dos primos, não é? E essa família tem uma referência de normalidade baseada no senso comum, ok? Sendo assim, o que ela tem de referência da normalidade, principalmente quando ela não consegue mensurar idades nas respostas, passa a ser um dado muito frágil. Em avaliação cognitiva, nós não podemos nos deter em uma fonte de dados somente. Nós precisamos reunir a maior quantidade de fontes de dados, buscando sempre referências fidedignas. Zilanda, nesse caso a gente não vai ouvir a família? Claro que vai ouvir. O grande desafio é garantir que a avaliação cognitiva dessa criança não seja fundamentada somente em entrevista com a família, uma vez que essas fontes podem apresentar dados bem fragilizados e comprometer a investigação, certo? O importante é construir uma análise, né, baseada em ferramentas fidedignas que permita medir essas habilidades, que permita trabalhar com essas medições associadas a dados qualitativos, correlacionar com entrevistas e correlacionar com a avaliação do ambiente da criança, né? Então, nós teríamos uma integração de dados, uma investigação muito mais aprofundada dessas áreas. E aí, em investigação sobre deficiência intelectual, é fundamental que essa conclusão diagnóstica estabeleça 2 pontos. Trata-se de uma deficiência intelectual. A equipe que está trabalhando nesse caso entende, pela análise dos dados, que se trata de uma deficiência intelectual. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Essa investigação, ela traz com clareza os atrasos dessa criança? Então, eu tenho atrasos na função intelectual. Quais são os atrasos em aprendizagem escolar? Quais são os atrasos em memória de trabalho? Quais são os atrasos em função atencional? Quais são os atrasos em planejamento? Essa avaliação traz esses atrasos. Isso fica muito claro nessa avaliação? Vou fazer uma outra pergunta. Essa avaliação traz a idade cognitiva da criança? Porque dentro de uma avaliação de deficiência intelectual, para que essa avaliação seja considerada fidedigna e útil, ela precisa contribuir com 2 informações básicas. Qual é essa distância de atraso nessas áreas? Qual é a média de idade cognitiva que essa criança apresenta? Só a partir desses dados é possível tornar essa avaliação eficiente. Uma avaliação que traz marcadores para intervenção, marcadores para adaptação curricular, para adaptação metodológica, marcadores para os encaminhamentos que se fazem necessários a partir
do perfil cognitivo que nos apresenta, ou seja, qual é a característica, como se manifesta nessa criança esse quadro de deficiência intelectual. Se essa avaliação ou esse diagnóstico concluído não tem uma análise criteriosa dessas 4 áreas, se ela não traz esses atrasos de forma organizada, se ela não apresenta uma média de idade cognitiva dessa criança, então eu posso dizer 2 coisas: falta fidedignidade, falta utilidade essa ferramenta. Quantos laudos não tem nenhuma utilidade? Quantas crianças laudadas com deficiência intelectual não têm uma adaptação curricular pautada na sua idade cognitiva? Porque ninguém sabe qual é a sua idade cognitiva. Ninguém conhece as características do seu funcionamento e quais são as suas principais prioridades. Não é mesmo? Então, para que se tenha, nesse primeiro momento, uma validação, uma conclusão diagnóstica de um quadro de deficiência intelectual, é fundamental que se tenha investigado as áreas que englobam todo o desenvolvimento da criança. É fundamental que se tenha construído um perfil cognitivo dessa criança. Talvez você deve estar pensando aí, Zilanda, mas e os testes de QI? Eles não são uma exigência para a investigação da deficiência intelectual? Quando nós vamos estudar bem da DSM-5, nós vamos ver que os testes de QI, eles não são úteis de uma forma efetiva para o diagnóstico da deficiência intelectual e muito menos para os processos de intervenção e adaptação para os quadros de deficiência intelectual. Isoladamente, o QI é um dado que não favorece a intervenção. Por exemplo, se nós pegarmos alguns estudos em portais aí científicos, acadêmicos, nós vamos ver que existe uma diferença anatômica, de arquitetura cerebral mesmo, nos casos de deficiência intelectual. No entanto, eu ver aquela imagem diferenciada não me dá suporte para agir favorecendo essa criança, ok? Nós precisamos fomentar a prática de uma avaliação cognitiva que norteie a intervenção da criança, que norteie o acolhimento e a inclusão da criança com base em evidência científica, certo? Então, nós precisamos de instrumentos que favoreçam e que sejam úteis para a vida da criança, e não só que traga ali um nome daquilo que ela tem. Então, o apontamento para a investigação, para a construção do perfil cognitivo, para estabelecer quais são, como se manifesta essa deficiência intelectual nesse caso em questão, é fundamental que nós façamos um trabalho enquanto equipe multidisciplinar que vá além de consulta médica. Consulta médica para o diagnóstico de deficiência intelectual, por si só, ela é extremamente ineficiente, né? Porque nós vamos precisar de fazer correlação da história clínica, da história da criança, dos dados quantitativos através dos testes padronizados. Nós vamos precisar correlacionar com dados qualitativos e buscar ainda dados ecológicos que trazem informações sobre a vida dessa criança nos ambientes sociais onde ela está inserida, escola e família. Assim nós conseguimos integrar um perfil cognitivo que vai abarcar as funções intelectuais, as funções adaptativas, os marcos do neurodesenvolvimento. Isso significa avaliar o desenvolvimento motor, avaliar a linguagem oral e o desenvolvimento socioemocional. Quando as famílias não conseguem trazer esses dados em entrevistas, as ferramentas padronizadas nos permitem investigar essas áreas.
É nesse momento que a potência da avaliação cognitiva vai se fazer útil para uma conclusão diagnóstica quando uma base de dados falha. Olha, minha base de dados para entrevista familiar falhou. O que mais eu tenho? Foi feita uma investigação ampla? Buscou-se outras bases de dados? Eu busquei ferramentas. Que ferramentas? Elas são ferramentas fidedignas, padronizadas e normatizadas? Então, esses dados são dados dignos de confiança? Quais informações de observação nós temos? E o que o ambiente dessa criança traz? Olha como é de fato uma investigação. Até agora a gente falou de deficiência intelectual. Para os padrões, quando nós pensamos na questão da investigação dos scores de QI, o que o DSM-5 vai apontar? Eu tirei uma citação de lá que eu acredito que vai ajudar a gente a entender o que eu estou discorrendo aqui nessa aula. Perfis cognitivos individuais baseados em testes padronizados são mais úteis para entendimento de capacidades intelectuais do que apenas scores de QI. Deu para entender? Perfil cognitivo te permite um entendimento amplo. Por isso que nós, enquanto profissionais da avaliação, devemos investigar perfil cognitivo e não procurar teste que avalia deficiência intelectual, teste que avalia dislexia, teste que avalia descalculia. Não! As crianças com demandas no seu processo de aprendizagem, de desenvolvimento, elas necessitam de uma investigação do seu perfil cognitivo, para que nós tenhamos entendimento. Então, para o nosso tema aqui, que é a deficiência intelectual, mais do que necessário para o amplo entendimento dessa capacidade intelectual dessa criança, é necessário o perfil cognitivo, e não apenas scores de QI. E aí eu pergunto para vocês, quantos diagnósticos de deficiência intelectual nós temos apenas com scores de QI e testes de inteligência? Quantos diagnósticos de deficiência intelectual nós temos que foram realizadas apenas uma entrevista com a família, com base de dados fragilizada? Isso fica para a gente pensar. Tá bom? Fica para vocês pensarem. Bem, agora vamos entrar. Já ficou claro para nós que a deficiência intelectual demanda de uma investigação da construção de um perfil cognitivo, né? Nós já trabalhamos aqui com uma base de evidência, ok? Só que você que está me assistindo pode pensar assim, Zilanda, mas pera lá. Se você fala, né, se o DSM aponta que funções intelectuais estão rebaixadas no quadro de deficiência intelectual, dentro dessa função intelectual não estão as funções executivas? Sim, essa é uma analogia coerente que você está fazendo. As funções executivas estão dentro das funções intelectuais. Mas como é possível, então, uma criança ter dois diagnósticos? Deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como isso é possível? Isso está errado? Não, isso não está errado. É possível sim, só que é preciso muita responsabilidade e competência técnica para se estabelecer essa condição de deficiência intelectual em comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo? Esses quadros associados, eles vão demandar de alguns critérios que só serão possíveis se a avaliação cognitiva tiver sido bem feita. Então, crianças que foram diagnosticadas sem um perfil cognitivo muito bem traçado, elas têm prejuízos na investigação dessa possibilidade de transtorno de déficit de atenção.
vai se perdendo a fidedignidade. Ou seja, a avaliação, o diagnóstico de deficiência intelectual é frágil e as percepções que envolvem a hipótese de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também está fragilizada porque o processo de investigação foi mal feito. Eu vou explicar isso de uma forma mais prática para vocês. Sim, as funções executivas dentro da deficiência intelectual estão prejudicadas. Então, eu posso afirmar, pelos dados, que crianças com deficiência intelectual apresentam rebaixamento em funções executivas. Com base na sua idade cronológica, não é possível levantar um outro diagnóstico. Por quê? Porque esse déficit, tanto atencional quanto em impulsividade e hiperatividade, faz parte do quadro da deficiência intelectual. Quando é que nós podemos levantar a hipótese de que exista também um transtorno de déficit de atenção associado a essa deficiência intelectual? Quando se estabelece a idade cognitiva da criança e os testes e tarefas realizadas para avaliar as funções executivas são comparados com a idade cognitiva dessa criança. Então, ou seja, Maria passou por uma avaliação, está dentro de um processo de avaliação multidisciplinar, interdisciplinar, e existe aí uma hipótese de deficiência intelectual onde foi encontrada uma idade média cognitiva. Maria tem 10 anos, a idade cronológica dela, mas foi encontrada uma idade cognitiva de 7 anos, ok? O que nós vamos fazer com os testes aplicados para as funções executivas? Eles são comparados com a idade cronológica para compreender os atrasos globais da Maria e se estabelecer uma hipótese de deficiência intelectual, ok? Mas será que não está associada aí um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Como é que nós vamos ver isso? Nós lançamos mão da idade cognitiva da Maria. Qual que é a idade cognitiva que nós encontramos? 7 anos. 7 anos. Nós vamos comparar toda a avaliação de funções executivas da Maria com a idade esperada para 7 anos. Se ao comparar com a idade de 7 anos, as funções executivas da Maria apresentam sinais evidentes de rebaixamento, ou seja, Maria apresenta prejuízo em funções executivas considerável para abaixo da sua idade cognitiva. Então, o desempenho de funções executivas de Maria está abaixo de 7 anos, que é a idade cognitiva que ela apresentou. Nesse caso, nós temos aí um critério importante para se estabelecer essa condição de deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo? Então, se não existe uma investigação para deficiência intelectual muito bem feita, que estabeleça o perfil cognitivo dessa criança, que estabeleça a idade cognitiva dessa criança, nós não temos recursos fidedignos para levantar um outro transtorno associado como déficit de atenção e hiperatividade. E mais, comparada as funções executivas com a idade cognitiva dessa criança, nós vamos observar, de acordo com os critérios estabelecidos para o DSM-5, onde esse quadro se apresenta, só na vida acadêmica ou em outras áreas. Certo? Nesse caso, pessoal, a gente consegue observar a seriedade e a importância de uma avaliação cognitiva. Como uma avaliação cognitiva muito bem feita, muito bem estruturada, pode evitar equívocos, pode evitar falhas, erros de diagnósticos.
Quantas crianças não são bem atendidas porque não se sabe a sua condição cognitiva? Não se tem seus marcadores, as suas áreas muito bem desenvolvidas, tem-se laudo, mas não se tem esses dados. Então aqui eu estou querendo apontar para vocês, e a única referência dessa aula minha de hoje é apenas um livro, DSM-5. Eu não tenho mais nenhum livro para indicar para essa aula, a não ser que todos os profissionais da avaliação cognitiva se debrucem a estudar o DSM-5, para minimizar falhas na condução da avaliação, para que nós tenhamos clareza da importância desse trabalho, como isso descortina muitas possibilidades para essas crianças, né? Desde a adaptação curricular, adaptação metodológica, encaminhamentos, plano de intervenção psicopedagógico, estruturados com base no perfil cognitivo da criança. Conseguiu entender aí a importância da avaliação? Onde é que entra a função real da avaliação? Dentro da conclusão diagnóstica de casos de deficiência intelectual e TDAH associados? Bem, se você atende uma criança que tem deficiência intelectual e TDAH associados, eu quero que você faça esse processo de reflexão junto comigo. Essa criança, ela tem um perfil cognitivo traçado que mapeie as suas funções intelectuais, adaptativas, neuromotores socioemocionais? Ela tem esse perfil? Se ela não tem, essa investigação é frágil. Mas se ela tem, vamos continuar pensando. Esses dados que estão apresentados foram levantados a partir de análise integrada de ferramentas padronizadas, análise clínica, história da criança e dados do ambiente. Ou seja, a base de dados que analisou essas funções é uma base de dados fidedigna? Foram utilizados instrumentos padronizados? Se sim, nós temos segurança para continuar nessa proposta diagnóstica. Se não, nós temos uma investigação fragilizada, passiva de vários questionamentos. Foi possível identificar uma idade cognitiva dentro do quadro da deficiência intelectual? Foi possível levantar, já que existe um déficit intelectual, foi possível identificar qual é esse déficit e qual é a média de idade cognitiva que essa criança apresenta para essas funções do seu desenvolvimento? Nós vamos precisar dessa idade cognitiva para estabelecer plano de intervenção, para estabelecer adaptação curricular, para entender quais as áreas demandam de maior cuidado, de apoiadores, né? Para compreender as necessidades de encaminhamentos mais essenciais, não é mesmo? Então, existe uma idade cognitiva estabelecida? Se existe, a gente consegue dar continuidade e nós temos uma avaliação que é realmente útil para essa criança, não é mesmo? As funções executivas, os critérios para o diagnóstico de TDAH foram comparados com a idade cognitiva ou foi comparado com a idade cronológica? Se foi comparado com a idade cronológica, nós temos uma falha de processo de investigação. Se foi comparado com a idade cognitiva, então nós temos aí uma investigação muito bem desenvolvida, baseada em evidência, fidedigna e útil para o desenvolvimento dessa criança. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês. Esse material vai para o nosso canal lá no Telegram para você estudar. E na quinta-feira a gente se encontra para fazer um Tira Dúvidas. Combinado? Anote as suas dúvidas. Vamos debater mais sobre esse assunto. Grande abraço para você.